a nossa família vossa. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus que a digitório meu entende, Dominus adjuvane faucine, glória ao Pai e do Filho e do Espírito Santo, se puder em princípio, sempre, é de século sexário. Amém. Oração preparatória. Amoroso Deus, que sobre todos os santos engrandeceste ao vosso fidelíssimo servo São José, como as prerrogativas mais admiráveis, dando-lhe, entre outras, muito de pai adotivo, de vosso filho e de esposo castíssimo de sua puríssima mãe. Peço-vos pelo sumo agrado com que vos servis nelas, e pela inefável santidade que para as lograr lhe concedeste, me façais verdadeiro imitador de suas virtudes, e perpétuo venerador de suas excelências. Dai-me luz para que conheça e estime, como merece os que teve, para com que muita ternura e devoção medite os gozos e tristeza que sua alma experimentou nesta vida. E concedei-me que, amando sempre com o mesmo cordial e excessivo afeto, alcance por seus merecimentos o bom despacho, vos suplico que vos fizer, e depois uma morte tão ditosa que vá com ele lograr a vossa vista nessa eterna bem-aventurança. Amém. Sarça que sopeia, que não se apaga, somos tua igreja, temos que adorar. Neste teu altar, somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Foi água presente
que nos trouxe aqui. Não Ó José gloriosíssimo, por todos intercedeis, e nos trabalhos da vida sempre nos favoreceis. Ó José gloriosíssimo, de Cristo Pai adotivo, valei-me, patrocinai-me, sede meu Pai compassivo. Ó José gloriosíssimo, esposo da Virgem pura, levai-me já para o céu, alcançai-me esta aventura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos já os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. Se puder, em princípio, é de nunca e sempre é do século dos séculos. Amém. Ó José gloriosíssimo, santo e de grande poder, fazei-vos com vossa esposa, que no céu chegue a ver. Ó José gloriosíssimo, bem vedes minha fraqueza, alcançai-me do Senhor, nos combate a fortaleza. Ó José gloriosíssimo, em vós vivo confiado, que me haver de dar esforço quando for atribulado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso
nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos já o nosso devedor, e não nos deixe cair em tentação, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, é do Filho, é do Espírito Santo, se puder, em princípio, é de nunca e sempre dos séculos dos séculos. Amém. Ó José gloriosíssimo, o vosso favor imploro, não vos esqueçais de mim, que neste desterro moro. Ó José gloriosíssimo, ouve as minhas orações, ajudai-me nas fraquezas a vencer as tentações. Ó José gloriosíssimo, de Deus sempre muito amado, peço-vos, santo bendito, que de mim tenhais cuidado. Ó José gloriosíssimo, o meu santo protetor, desejo ver-vos na glória, alcançai do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos já os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, é do Filho, é do Espírito Santo, se puder, em princípio, é de nunca e sempre, Amém. Oferecimento. Humildemente prostrado vos imploro e vos suplico, que aceiteis esse obséquio, que com amor vos dedico. Dai-me daquela pureza, com quem a Deus tanto agradaste, e também as mais virtudes, com que vossa alma adornaste, para que assim deste modo chegue minha alma a alcançar esta glória apetecida, que jamais há de acabar. Salve, Rainha, diz a Rosa Aurora, linda, saudosa, festival gentil. Salve, Rainha, diz a linda estrela,
Diz a mais piedosa, quando dirige o seu doce olhar. Salve, 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 rainha. Salve, salve, rainha, diz o sol nascente, e o sol se pondo com belíssimo amor. Salve, rainha, diz o firmamento, o anjo fez e passarinho a flor. Salve, 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 rainha. Salve, 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 rainha, diz também minha alma, rainha, diz o canto meu. Salve, rainha, diz também minha vida, na crença viva de viver no céu. Salve, 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 rainha. Salve, 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 rainha. Ó Maria, concebida sem pecado original, quero amar-vos toda a vida, com ternura filial. Olhar nós ouvir, vossos filhos proteger. Ó Maria, ó Maria, vossos filhos proteger. Sois estrela de bonança, entre as trevas a brilhar. Sois farol de amor e esperança, a quem supra o negro mar. Vosso olhar nós volver, vossos filhos proteger. Ó Maria, vossos filhos proteger. Ó Maria, vossos filhos proteger. Junto a vós o lírio e a rosa não tem graça nem candor, que sois vós a mais formosa entre as obras do Senhor. Vosso olhar nós volver, vossos filhos proteger. Ó Maria, ó
proteger. Ó Maria, vossos filhos protegei. São José, Por nós, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, Temos confiança em vós. Nossa Senhora Rainha da Paz, Rogai por nós e dai-nos a paz. glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos nesta sexta noite do novenário em honra ao nosso glorioso São José, patrono das famílias, patrono da igreja. Hoje, junto conosco, todas as famílias e os missionários da Mãe Rainha rendem graças e louvores ao glorioso São José. E temos como tema a ser refletido na noite de hoje o efeito do dízimo na igreja, na comunidade e na família. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus não tem prazer com a morte e a perda de ninguém. Deus quer nos dar a vida plena. Por isso, ao Deus da vida e que nos chama à vida, sigamos com alegria. Hoje a celebração eucarística será presidida pelo Padre Moésio, que veio diretamente da Colônia 13. Fiquemos de pé e iniciemos cantando. Hoje estamos aqui unidos para te engrandecer, Senhor, e contar tuas maravilhas. Por tuas obras em nosso meio, a nossa eterna gratidão, para sempre te louvaremos. Agora, exaltar, em dizer, anunciar a palavra que Deus semeou em nós. Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos e acolhidos à nossa celebração eucarística. Nesta sexta noite de preparação à festa do nosso padroeiro São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Queremos, no início dessa celebração eucarística, de coração contrito e humilde, reconhecermos pecadores para bem celebrar os santos mistérios. Por isso, de coração contrito e humilde, supliquemos de Deus o seu perdão. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Cristo, que continuais a nos visitar, tem piedade de nós.
Deus rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus, que vossos filhos e filhas se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação desta quaresma frutifique em todos nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não, desejo, antes que mude de conduta e viva. Mas, se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso, morrerá. Mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouve vós todos da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e vós espero. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá
de subsistir. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que o vigia pela aurora. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Espere Israel pelo Senhor, mas que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Quero ouvir tua palavra que transforma o meu viver, pra cantar a canção nova para o mundo. Fala, Senhor, eu quero te escutar. Fala, Senhor, eu quero te escutar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu tiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes, reunidos para celebrar os festejos em honra ao nosso padroeiro São José. Antes de falarmos um pouquinho do nosso tema da noite de hoje, eu gostaria de pontuar algo que traz a liturgia de hoje para nós. A começar, lembrando o refrão do nosso salmo: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Todos nós somos réus diante do Senhor. Quando eu digo réus, porque não existe nenhum justificado. Todos somos pecadores
e temos culpa. Mas nos lembra a primeira leitura que a alegria de Deus não é nos condenar, né? Por acaso posso, diz a leitura, alegrar-me com a condenação do ímpio? Não. Deus não criou o ser humano para ser condenado ou para a morte. Deus nos criou para a vida eterna, para a vida da graça, isso quer dizer para a santidade. Então há mais alegria em Deus quando um pecador se converte, quando o ímpio volta o coração para o Senhor, do que quando alguém ou um justo, podemos dizer, se desvia do caminho. E aí nós vamos perceber, por exemplo, quantas parábolas, sobretudo no Evangelho de Lucas, Jesus conta para nós mostrando essa alegria. A da dracma perdida, da ovelha que é reencontrada, tudo isso para dizer que a misericórdia de Deus é maior do que as nossas faltas. Deus sempre nos dá uma oportunidade de conversão. Deus sempre se alegra ou nos aceita quando nós retomamos o caminho que, durante a nossa vida ou a nossa caminhada, muitas vezes nos desviou do projeto de Deus. Então, o profeta Ezequiel coloca para nós muito, vamos dizer assim, claro, aquilo que é o projeto de Deus, que Deus tem para cada um de nós. Não é a morte, mas a vida. Mas a vida em plenitude. O próprio Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Isso nos lembra uma frase que São Francisco gostava de repetir aos seus confrades. Livrai-me, Senhor, da morte eterna. Livrai-me, Senhor, do pecado, de tudo aquilo que me afasta de Deus. Porque da morte biológica todos nós passaremos, né? Ele também tinha essa consciência. Mas o que nos separa de Deus é justamente o pecado. E o pecado pode nos levar à morte eterna. Para isso, né, nós somos chamados a praticar ou colocar, né, de forma concreta a vida, né, que o Senhor nos convida através da sua palavra. O tempo quaresmal, esse tempo que nós vivemos, é um tempo propício do qual a igreja nos chama à conversão. Né? A palavra conversão quer dizer voltar o nosso coração para, né? Converter-se a. E esse convite é sempre a Deus, né? Devemos nos converter, devemos nos reconciliar com Deus enquanto estamos a caminho, enquanto temos a oportunidade que o Senhor nos oferece. Uma certa vez, eu conversando com uma pessoa que se dizia um pouco incrédula, dizia assim, por que Deus permite tanto mal, né? Se Deus se diz que um dia Jesus voltará, né, para julgar todos os vivos e os mortos, por que não vem logo? Né? Diante de toda a maldade que nós percebemos hoje no mundo. Eu dizer, a resposta é fácil, porque se o Senhor vier agora, muitos seriam condenados. E talvez essa grande demora, né, que nós dizemos de Deus para consumar a história, seja a chance que Ele nos dá ou da humanidade para a conversão. O projeto de Deus é que todos cheguem à salvação. Para isso, nós precisamos abraçar esse projeto, que requer de cada um de nós a conversão. Nós precisamos nos converter sempre. Não existe ninguém ainda plenamente convertido, porque a conversão, ela acontece de forma contínua em nossa vida. Até o último instante da nossa existência é necessário a conversão. É necessário buscar, né, a graça de Deus para corresponder ao seu projeto em nossa vida. O evangelho de hoje, por exemplo, também nos faz o mesmo convite, reconciliar. Reconciliar com Deus é o primeiro passo que nós devemos dar na nossa caminhada, mas nos reconciliar também com o irmão. Veja que o evangelho nos faz esse convite, né? Jesus vai lembrando algumas coisas do Antigo Testamento. Às vezes, nos lembra os mandamentos, não matarás. Mas a gente diz, eu nunca matei. Mas será que a gente nunca matou? Quando a gente sente ódio do irmão, quando desejamos o mal ao outro, quando o nosso coração se enche de ira e cólera contra alguém, eu matei essa pessoa dentro de mim. Então, é necessário a reconciliação. Nesse convite de Jesus não posso me apresentar diante de Deus como alguém reconciliado se eu não sou capaz
de se reconciliar com aquele que está próximo de mim, né? Quando Jesus disse, a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. A palavra justiça aqui pode ser trocada pela palavra também caridade. Se o nosso amor, né, a Deus e ao próximo não for capaz de superar, né, a justiça humana, e lembramos que justiça sem caridade, ela se torna ira e vingança, né, então não entraremos no reino dos céus. O convite de Jesus é bem claro. Depois, mais na frente, ele vai dizer no Evangelho de Mateus, toda a perfeição da lei consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você quer que os outros façam a você, faça também ao outro. É uma regra de ouro, né, que nós devemos colocar sempre em prática. Isso nos ensina a viver essa verdadeira caridade, essa verdadeira reconciliação do qual o Evangelho hoje nos convida. Veja que ao mesmo tempo que o Evangelho nos dá algumas dicas, algumas regras para essa conversão, também Jesus fala dessa misericórdia de Deus no sentido de justiça. Porque justiça e misericórdia em Deus são duas realidades que caminham juntos. Deus é justo, mas também é misericordioso. Porque, nos lembra São João da Cruz, no final da vida seremos julgados pelo amor, né? Essa é a justiça de Deus para nós. Se a justiça de Deus não fosse a misericórdia, o amor se tornaria para nós uma sentença, podemos assim dizer, quase fatal. Todos nós estaríamos, vamos dizer assim, condenados. Mas como Deus é misericordioso, não olha as nossas faltas passadas, mas olha a nossa conversão, né, de nos converter ao Senhor, então sempre Ele está pronto a nos perdoar. Mas também nos ensina a nos reconciliar. Eu não posso pedir a Deus que perdoe os meus pecados quando eu não sou capaz de perdoar aqueles também que nos ofendem, ao próximo, né? Muito mais, às vezes, nós ofendemos a Deus do que o outro a nós. Mas o nosso coração rancoroso, o nosso coração cheio de mágoa e de ira, nos impede, às vezes, de dar esse passo na nossa caminhada, que é a da reconciliação. Deixar-se reconciliar, tanto com Deus, quanto também com o próximo. Nós sabemos que quando o nosso coração está cheio de ódio, de rancor, isso nos faz mal até fisicamente, e espiritualmente também, porque isso nos empata de nos colocarmos na presença de Deus, de se dirigir a Deus como Pai na nossa oração. Então, peçamos a Deus que nos dê essa graça da reconciliação. E quando o nosso coração estiver trancado, fechado, não quiser perdoar, nas nossas orações, o primeiro passo é pedir a Deus que nos dê uma cura interior, né? A cura do nosso coração. Se o nosso coração estiver curado, nosso corpo inteiro também estará. Porque para, né, a cultura hebraica, o coração é a fonte da vida, né? A fonte de todo ser humano. Um coração reconciliado é um coração que está em paz com Deus. Para finalizar, o tema da noite de hoje, os temas que vêm sendo refletidos esses dias, fala do dízimo, né? A importância do dízimo na igreja, na comunidade e também na família. Para entender um pouquinho o significado do dízimo na nossa vida como cristãos, é necessário olhar ao Antigo Testamento, né? Olhar a Sagrada Escritura também. Porque o povo de Israel devolvia a Deus o dízimo. A palavra dízimo quer dizer a 10ª parte de tudo aquilo que nós temos. A igreja, né, sobretudo a igreja católica, não exige dos seus fiéis os 10% daquilo que lhe pertence. Sempre diz, fica segundo a generosidade do coração de cada um a devolver a Deus o seu dízimo. Não pagar, porque nós não pagamos a Deus. Todo o dinheiro do mundo é insuficiente, ou não é capaz de pagar nada a Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Se a Deus pertence, a Ele, melhor dizendo, nós devemos devolver. Essa era a consciência, né, que o Antigo Testamento, o povo de Israel, tinha do dízimo. Esses dias, por exemplo, nós ouvimos uma leitura do livro do Deuteronômio, do qual Moisés dizia, quando chegar na terra prometida,
Os primeiros frutos da terra serão oferecidos ao Senhor. Os primeiros animais do rebanho devem pertencer ao Senhor. Os primeiros grãos que foram colhidos pertencem a Deus. Tudo isso era essa consciência que eles tinham de gratidão a Deus, porque tudo vinha de Deus, para Deus deveria voltar. Esse é o significado que também nós devemos trazer na nossa vida com relação ao dízimo, né? Não posso dizer, eu paguei o meu dízimo, né? Não, eu devolvi a Deus o meu dízimo, porque é um sentido da gratidão. E quando, por exemplo, nós sabemos qual a importância do dízimo para a igreja. Muitas vezes, como padre, né, a gente escuta nos bastidores, para que o padre quer o dízimo, né? Quer para ficar para ele? Muita gente diz isso, infelizmente. E por incrível que pareça, não são aquelas pessoas que não andam na igreja, são os próprios que estão na igreja, né? O dízimo, no sentido da igreja, não sei se vocês já perceberam isso. O dízimo que você devolve a Deus, né, para a igreja, serve para a sustentação da própria igreja. Não só da igreja local, né, da paróquia de Poço Verde, da comunidade do São José ou das outras paróquias, mas daquela porcentagem do dízimo, mantém a paróquia, vai para a cúria, sustenta as obras das vocações, vai para as ações sociais, é fonte de emprego, porque todas as paróquias têm funcionários, e eles também recebem o seu salário, tudo isso parte do dízimo, né? Se a gente for olhar no sentido administrativo. Mas o mais importante, de como igreja, de consciência cristã, é ter presente essa dimensão da gratuidade do dízimo, né? Devolver a Deus aquilo que é de Deus. Alguém pode dizer, Deus não precisa disso, mas a obra de Deus, né? A igreja, por exemplo, como estrutura física, necessita do dízimo para sobreviver e também para se manter. Não sei se vocês sabem, quando houve a divisão da terra de Israel, houve uma tribo, a dos levitas, aqueles que se dedicavam ao culto, que não receberam terra, mas eles eram mantidos dessa porcentagem, né, que o povo de Israel dava, que era o seu dízimo, né? Assim também nós, como cristãos, devemos manter a nossa igreja, essa consciência de ser dizimista. De ser dizimista na nossa comunidade também, né? Quantos de nós somos dizimistas? Se todo São José fosse dizimista, já tínhamos construído a nova igreja do São José, né? Por quê? Porque uma comunidade que tem consciência do dízimo é uma comunidade solidária, é uma comunidade que doa, uma comunidade que partilha e que está atenta também à necessidade do outro. E como comunidade, nós também vamos à nossa comunidade menor, que é a família, né? Quantos da minha família são dizimistas? Eu achava interessante que lá em Arauá, quando era o pároco, nós tínhamos o dízimo infantil. Nossas crianças, tinham um bom número de crianças que os pais conscientizaram com aquilo que elas recebiam como mesado, até durante a semana ou durante o mês, de serem dizimistas, né? E eles diziam, olha, com esse dinheiro que a gente lhe dá, durante o mês você tem que reservar ou guardar o seu dízimo. Na missa do dízimo, eram eles os primeiros que vinham devolver o seu dízimo. E a gente percebia, né, como padre e como equipe do dízimo, que existiam crianças muito generosas em devolver o seu dízimo, mais do que certos adultos, né? E elas se sentiam alegres em ser dizimistas. Então, essa consciência do dízimo deve nascer também dentro da família, na nossa casa, como sinal de gratuidade. Quando a nossa família também sabe partilhar, né? Quando se tem a consciência dessa gratidão ou da presença de Deus em família. Às vezes, em família como irmãos, nós não queremos nem partilhar uma coisa com o próprio irmão, né? Já começa, às vezes, esse egoísmo, né? Vamos dizer assim, esse egocentrismo entre os irmãos. Então, é necessário que os pais, às vezes, fiquem atentos sobre esta realidade. Conscientizar as nossas crianças a serem dizimistas, aprender a partilhar, né? Aprender a ser solidário com a necessidade do outro. E, aos poucos, né, quando ela crescer, ela vai compreender dessa necessidade que se tem
nós, como cristãos católicos, é de devolver a Deus o nosso dízimo. De sermos fiéis também nessa realidade. Eu gosto de dizer na paróquia que o meu dízimo não é o resto que me sobra, mas deveria ser a premissa de tudo aquilo que eu tenho e que recebo também, né? Que a gente percebe às vezes que hoje é a missa do dízimo, então vão pegar meu envelope, eu vou lá em cima da geladeira, cato algumas moedas, boto e digo, aqui é meu dízimo. Não é. Infelizmente, não é. Porque se é um sinal de gratidão a Deus, de gratuidade, deve ser sempre aquilo que eu tenho de melhor, ou aquilo que eu tenho de primeiro. Essa consciência que a Sagrada Escritura coloca para nós. E usa a palavra primícia, né? Fruto primeiro, tudo que for primeiro para o Senhor. Porque de Deus veio, para Deus deve voltar também. Queridos irmãos e irmãs, que a gente possa aprender na nossa caminhada a ter essa consciência, né, de cristão e também de sermos dizimistas, né? De não pagar a Deus porque não pagamos, mas devolver a Deus aquilo que é dele, né? Porque tudo que nós temos é ele que nos dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos de pé levar a Deus as nossas preces e com o coração cheio de gratidão, agradecê-lo por intercessão de São José com o canto da ladainha. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai do céu, Tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, São José, descendente de Davi, Rogai por nós. São José, luz dos patriarcas, Rogai por nós. São José, esposo da mãe de Deus, Rogai por nós. Rogai por nós. São José, casto guarda da Virgem, São José, nutrício do Filho de Deus, Rogai por nós. São José, zeloso defensor de Cristo, Rogai por nós. São José, chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. São José, modelo de justiça, São José, modelo de castidade, São José, modelo de prudência, São José, modelo de fortaleza, São José, modelo de obediência, São José, modelo de fidelidade, São José, modelo dos operários, São José, honra da vida doméstica, São José, espelho de paciência,
São José, amigo dos pobres. Rogais por nós. São José, sustento das famílias. Rogais por nós. São José, alívio dos miseráveis. Rogais por nós. Rogais por nós. São José, guarda das virgens. Rogais por nós. São José, esperança dos doentes. Rogais por nós. São José, patrono dos moribundos. Rogais por nós. São José, terror dos demônios. Rogais por nós. Rogais por nós. São José, protetor da Santa Igreja. São José, socorrei-nos na labuta. Rogais por nós. São José, nós somos vossos devotos. Rogais por nós. Padroeiro do distrito São José. Rogais por nós. Rogais por nós. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vidas que se ofertam neste altar, para nova vida gerar. Como o grande trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará. Como no altar da cruz, o milagre da vida se fará. Hoje nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor. Nossas vidas perdidas no vinho e no pão, eis a nossa oferta de amor. De amor. De amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu, que também é o vosso sacrifício, nessa pausa restauradora da igreja rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade esses dons para o sacrifício que nos reconcilia convosco. E como Pai Todo-Poderoso, dai-nos de novo a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria a cada ano a festa da Páscoa. De coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, prepara-nos para celebrar os mistérios pascais, que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e filhos vossos. Por esta razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Giovanni e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a liberdade e a confiança de filhos e filhas, digamos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder, a glória e para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que nos reconcilia com o Pai, saudai-vos como um gesto de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E de piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Jesus. Dai-nos Dai-nos a paz, dai-nos a
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vê mais do que seus olhos podem ver. Vê mais que tuas mãos podem tocar. És presente, és perfeito. Por amor se faz pequeno neste altar. Vê mais do que a lágrima que cai. Vê mais que tudo que ficou pra trás. És presente, és perfeito. Se faz pequeno neste altar. Cordeiro imolado nunca é mais, porque alimenta mais e mais, mostra que nos faz e mais além.